Vamos agora falar de Kaguya, terceira temporada, onde mais uma vez Kaguya apareceu para fazer Kaguya Awards no final, juntinho com Tate Awards no final, mas isso a gente conversa depois. Aqui temos a continuação da história de Kaguya, onde, bem, a história só tá crescendo, simples assim. Pra quem não conhece Kaguya, primeiro você tá cometendo um crime. Segundo, é a história onde você tem a Kaguya e o Shirogane, que eles se gostam, mas eles criam um conceito da guerra do amor, que eles tentam ficar fazendo joguinho de quem se declarar primeiro perde, porque um tem que se declarar pro outro, mas ele não quer Nome declarar. muito fofo pra cu doce. Tem essa. Pois é. Apesar de que, né, o final dessa temporada ressignificou isso, e isso é fantástico. Cara, ele ressignificou muita coisa. Muita Sim. coisa. A gente, inclusive, tá fazendo, porque ainda não conseguiu terminar. Eu acho que quando sair essa gravação, a gente não deve ter terminado, mas a gente tá lançando episódio por episódio de análise de Kaguya. Onde a gente tá desmembrando e falando de tudo que tá acontecendo. E essa etapa de Kaguya, ele tá de fato amadurecendo a narrativa, os personagens, decisões. É uma temporada, inclusive, que aumentou o cast de personagens de uma forma até que significativa e percebida. Porque até a segunda temporada a gente tinha o quê? A Ino como um personagem a mais, a Hayasaka começou a aparecer um pouquinho mais, tem a amiga da Ino. Essa temporada, nossa, o leque não é que abriu, mas solidificou. Porque você tem, sabe, a Tsubasa, a Maki, a Nagisa, putz, cara, tantos outros personagens que começaram a aparecer muito mais a Tsubame, também um personagem importante, que começaram a aparecer muito mais em primeiro plano, porque o contexto permitiu, porque tem um grande arco aqui, que é o festival escolar, o festival cultural? Eu acho que era isso. É o festival escolar da escola da Kaguya, é festival do coração ou da lua, eu sempre confundo. Ai, eu não me lembro. Mas é um festival cultural. Aquele negócio Japão, né? Todo mundo junta, todas as salas se juntam pra fazer uma sala temática. Aí tem exibição de bandas, teatro, e coisa do tipo, né? E aqui tem também esse festival e ele, digamos assim, começa a ser catártico pra muita coisa. Eles culminam muitas decisões de personagens a esse momento, assim como eu diria um grande momento de virada, assim, onde Shirogane coloca uma carta na mesa, literalmente, né, que muda muita coisa. Mas essa temporada, Kaguya, além de fazer tudo que ele já fazia com excepcionalidade, que é comédia, que é utilizar cada momento como um momento próprio, único, e ir fazendo a progressão de personagem e a narrativa andar através dessa comédia romântica, vamos dizer assim, e ele sempre ir evoluindo e sendo criativo, sendo excepcional como o Shinichi Mata consegue transformar essa obra. Só que, cara, essa temporada em si, ela, vamos dizer assim, subiu mais um degrauzinho do segundo degrauzinho que ele já tinha subido. Isso é incrível. Maurício, você piscou aí, não sei se você vai falar. Ou eu morri. Oh, meu Deus, será que eu morri? Não, eu só estou pensando em como Eu tô complementar. comendo, perdão. Desculpa. Real, gente. É que o meu Discord deu uma morrida. Eu falei, ih, rapaz, foi-se embora a gravação. Mas... Não, eu achei que você não morreu, não. Foi realmente nós. tá, tranquilo. Vou até aproveitar, Rafa, você não acompanhou, não fez as análises com a gente. O que tu achou dessa temporada? Nem fudendo que eu vou fazer análise com vocês, bando de vendido pra Kaguya. Meu Deus do céu, vou ter dor de cabeça. Sim. Então põe as suas críticas na mesa, começou então. com o início, já quis sair porque vocês estavam muito chupando. Tá doloroso. Não, mas eu consegui vender bem pra ele. Ele falou, pô, você tem um ponto. Inclusive, Kaguya counterou meu Cloyster, olha só. Nossa, aí é raridade, hein, mano. Tá, mas... O que eu achei dessa temporada? O final realmente é do caralho, não vou mentir. Valeram... Uma coisa, inclusive, rara. Valeram aqueles episódios que o nego tenta colocar de 40 minutos?
Aí vai lá, o episódio é o quê? É tipo Rewrite, que o episódio de 1 hora você vai pra porra nenhuma, é só pra encher o saco. Oh, meu Deus. Esse aqui eles realmente fizeram valer a pena e o degrau a mais que eles deram realmente chama muita atenção, até como a série vai continuar daqui pra frente. Uhum. Porém, eu achei essa temporada, num geral, inferior à segunda. Tanto em quesito de comédia, principalmente em quesito de organização dos episódios. Eu acho que eles podiam ser muito melhor ordenados ou experimentados mesmo pra fazer a série ser bem mais robusta do que ela normalmente é. Inclusive essa temporada, algumas piadas pra mim não funcionaram quase nada. As sketches da Kaguya eu odeio todas. Mas em geral, eu senti realmente só falta dessa questão principalmente da segunda, de ter um ponto de catarse maior, sabe? Que na segunda a gente tem toda a questão do Ishigami, de conhecer um pouco mais sobre ele. Aqui é realmente, qual vai ser o ponto de catarse? Vamos finalmente fazer o que a gente tá enrolando pra fazer 3 temporadas, especificamente na terceira, que metade da temporada foi: será que vai ou não vai? Será que vai ou não vai? Eu falei: você vai. Inclusive, se você não for, vai fazer muita gente te odiar. Cara, e foi. Parabéns que foi. Só acho que demorou demais. Eu entendo esse ponto. Não acho que em âmbito de organização, eu acho que é conversável. Aí, se quiser, a gente consegue estruturar melhor a conversa. Mas o âmbito de comédia romântica e o cu doce, como vocês falaram, isso sendo estendido a 3 temporadas, eu vi que Kaguya levou isso a sério como a água batendo na bunda, mas de uma forma muito sincera. Não, de verdade, cara, porque assim, beleza, chegou num ponto onde a briguinha de comédia romântica dos dois, onde, você tem que se declarar pra mim e tudo mais, ele foi perdendo o sentido porque foi algo muito gradual em concepção de personagem, que quando chega nessa terceira temporada e tem um monte de sketches, um monte de momentos que é literalmente os dois desmembrando isso e até criando uma outra situação em cima desse problema, é muito palpável e é muito natural, porque quando eles começaram a quebrar muito essas amarras, essas garras de um contra o outro, eles foram aceitando que de fato eles se amam, principalmente do âmbito da Kaguya, que teve até uma sketch muito boa que representa toda essa idiotice de negação dela, que é a sketch do coração, do exame de coração na segunda temporada. Quando eu chego nessa temporada e isso já tá batido, já tá mordido, já tá entendido, a própria Hasaka não aguenta mais, e aí ela joga a Kaguya na parede e fala: então, minha filha, o que tu vai decidir? Você ama o homem? Eu amo. Beleza, então vai lá. Esse é o ponto, inclusive. Inclusive, gente, eu sei que o objetivo de Kaguya é enrolar. Isso, inclusive, é o básico de muita comédia romântica japonesa. Sim. Só que... Inclusive, tem uma... Né, dentro dessa sketch que você comentou, tem uma piada específica que eu adoro, que é quando a Kaguya fala realmente o que sente, a Sakura pra ela: é só isso? Tudo isso enrolando pra isso? Puta que pariu, mano! Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Inclusive, a Sakura muito me representa essa temporada. Mas ela representa porque faz sentido, porque uma pessoa que tá vendo aquilo de uma forma externa e não tem o contexto da dificuldade de, assim, até de comunicação de uma forma sincera, faz sentido, porque a própria Kaguya e o Shirogane também, eles têm um orgulho que trancaram eles por tanto tempo, em tantos aspectos, que quando agora é pra ser sincero, eles não sabem fazer isso. A Kaguya demonstra isso muito melhor, porque tiveram muito mais tempos dela fazendo isso, e o problema de personalidade dela é muito forte. É bizarramente forte. Então, pra ela dar esse passo, é muito mais complexo, porque a defesa automática dela pensar em 3 passos na frente do que o Shirogane falou pra ela e negar, é algo que, inclusive, tivemos uma sketch disso acontecendo. Quando o Shirogane chega pra ela e fala: tô querendo chamar alguém pra ir pro festival da outra escola e eu queria convidar alguém. Ela, já dá na canela dele. Aí ela pensa: putz, eu
eu acabei de negar o convite que ele nem terminou de fazer. Aí ela fala, caralho, que merda! Então, o que o Kaguya faz, em cima de todos esses pontos que geralmente são muito chatos ou mornos em comédia romântica, aqui é excepcional, porque você tem todo um desenvolvimento narrativo que em outras obras não tem. É uma das maiores qualidades, por exemplo, de Oregairu também. Ele consegue dar processo a tudo. Você entende o personagem a um espectro muito mais amplo e muito mais forte, e a narrativa, ela se propõe a desenvolver esses personagens como pessoas, de formas mais complexas, com camadas, com muito mais andamento, e aí a coisa flui. Então essa coisa que talvez seria chato de, o personagem tem cu doce, é tão bem respaldado que aí parte da premissa de você aceitar e você quer uma história que fale sobre isso, né? Então é o que Kaguya promete e é o que Kaguya propõe. Quando o Kaguya é insuportável, você tem todo um respaldo narrativo e toda uma estrutura de 3 temporadas que fala porque ela é uma personagem extremamente truncada nesse nível. E, inclusive, por isso que eu falo, por isso que eu entendo quando alguém não gosta da personagem Kaguya, porque é completamente não gostável. Ainda bem, é uma personagem extremamente não gostável, pode ser jogada no saco junto com um monte de personagem detestável. Maravilha. Não vou nem dar exemplos pra daí o pessoal não ficar assustado com o que eu vou dizer. Mas eu só quero saber porque a gente tá entrando justamente no ponto que menos importa. Porque esse ponto, eu sei muito bem que é um ponto até pessoal, porque como você falou, isso é a própria premissa. Então, tipo, se eu tô entrando aqui e, por exemplo, eu aceito muito mais o lado do Shirogane, porque eu não só me identifico mais com ele, como eu acho ele um personagem mais interessante. Se a proposta da série é enrolar e eles conseguem fazer isso de vários âmbitos, beleza. Se eu não gosto de um ponto, o problema é meu. O ponto realmente que eu pego mais nessa terceira são a qualidade de algumas sketches de comédia, que eu acho ou as piadas muito óbvias ou bem jogadinhas. O destaque delas é até a própria direção do que a piada em si. E em segundo ponto é realmente a questão da organização. O episódio que eu acho que é o melhor exemplo disso é o episódio do rap. Que tem toda a estrutura do rap, tem toda a construção pra chegar nesse ponto. Tem até a end maravilhosa que acho que o Verkrick, o nome do animador, que o cara fez sozinho pra ter toda essa liberdade estética. E aí, só que ele não termina no rap, ele termina no meio com uma sketch completamente aleatória. E que, mas é um gancho em relação ao sentimento da Kaguya sobre uma coisa que elas conversaram no momento do rap. Tá, só que é irrelevante a todo momento de depois e de antes. Então é bem mais fácil você trocar pra antes. E, isso é um pequeno elemento, sim, mas já é o suficiente pra não dar 10 pra Kaguya. Eu já acho, inclusive, que não é só nesse episódio, tem outros momentos que dava pra ser muito melhor organizada essa temporada e ter um gancho muito melhor do que foi essa temporada. Qual é o meu respaldo? Inclusive, temporadas anteriores. Kaguya sempre acertou nisso. Aí eu vou pegar meu pano. Que eu entendo o argumento do Rafa. Acho que tem como estruturar um pouco melhor por temáticas as sketches de Kaguya, até para fazer um episódio mais fechado dentro de si, mais encaixado na temática. O do rap é um episódio excelente para ver isso. Eu meio que passo o pano para isso nessa terceira temporada, porque pareceu para mim que eles estavam fazendo uma organização muito mais linear do que temática das sketches. Muito mais cronológica, acho que é o termo certo. Então, é uma coisa que eu até comentei no do Chás, Kaguya cada vez mais se tornando... deixando de ser um anime por sketches, não que ele não tenha isso no começo, e até o Igor comentou, é a progressão natural de Kaguya. Começa com sketch na temporada, do meio pro frente lineariza um pouco para ter a catarse. Mas mesmo dentro disso, é um formato que aos poucos Kaguya tá indo de meio que fazer as coisas de forma um pouco mais linear. E nessa terceira temporada é uma coisa que eu senti bastante. A impressão que eu tive é que eles focaram muito mais em fazer os acontecimentos numa ordem mais cronológica
mais linear as coisas, em vez de focar na construção da comédia em si. Eu gostei, eu pessoalmente gostei, mas daí vai entrar no gosto pessoal de como organiza, porque, sei lá, pra mim isso não afetou completude, a questão de completude interna e coerência de roteiro, que é uma coisa que eu gostei bastante nessa terceira No temporada. macro isso não afeta mesmo, porque todas as informações ainda estão lá pra chegar até no momento catártico dessa terceira. Então, tipo, no macro isso não afeta, mas no micro dos episódios isso afeta. Eu acho que afeta por esse momento de afeto. Por exemplo, não tem como pra mim dar 10, porque não é uma obra perfeita que eu olho, beleza, você não erra em nenhum ponto, ou você consegue balancear ao menos seus sacrifícios. Aqui eu não acho que balanceia tão bem. Tem episódios que eu penso, beleza, é só pular que não perco tanta coisa assim, não? Ou é só pegar a ceninha, a sketch final, ou a do meio que tem esse momento de impacto e bora pra frente que não perco muita coisa? Então, por isso que eu pessoalmente acho que essa reorganização seria muito melhor, principalmente pra dar para dar esse aspecto final, porque daí você não precisa perder nada, a organização, ou nenhum sentimento ou detalhe se perde você fazendo essa alteração na questão do macro ou na questão do final, e você deixa o episódio per se muito mais redondo, sabe? Muito mais valoroso para valer o 10 que todo mundo dá pra Kaguya, que fala, não, esse aqui é o melhor anime de todos os tempos. É discutível. Eu entendo que talvez uma falta de completude em episódio pode pesar para um aspecto de percepção. Isso daí faz todo sentido. Só que quando a obra ela tá me trazendo um porquê tá fazendo isso, ou eu honestamente já não gosto muito da estrutura de episódios com tempos muito timados, e isso daí ele pode ou prejudicar, ou limitar, ou não fazer as coisas do jeito que a pessoa poderia fazer se tivesse liberdade. Um bom exemplo disso é ReZero. ReZero teve alguns... Eu acho que foi na última temporada que saiu, episódios muito maiores e de tempos distintos, justamente para trazer o ponto que ele precisava no tempo que ele precisava. O Ruby, por exemplo, faz isso. E eu acho isso interessante porque, literalmente, você precisa colocar o tempo que o autor, né, o diretor, o responsável que está criando essa narrativa episódica, que ele se encaixe dentro de um tempo. E esse tempo, se é timado, ele vai ou criar gordura ou vai enxugar. Quando você não precisa fazer isso, você não precisa manipular. No episódio do rap, por exemplo, o Shinichi Yamata ele poderia ter trazido um episódio inteiro só nessa temática, perspectiva, coisa do tipo? Poderia. Será que se ele fizesse isso, ele não iria prejudicar o próprio momento do episódio do rap? Eu não sei. Tipo, porque não tenho como saber, no caso. Porque o que ele entregou, ele cumpriu a sua proposta dentro da sua sketch, de começo, meio e fim, temática, envolvimento de personagem, concepção, ou até mesmo a catarse de entrega visual do negócio. Ou a execução da música em si. Se eu fizer um exercício que fala, pô, coloca mais 5 minutos ali, ele daria um jeito de fazer o negócio funcionar. Mas ele não fez isso e colocou uma outra sketch que daria continuidade cronológica. Sinceramente, isso daí, pra mim, é irrelevante. Porque na real, a gente pode fazer uma grande inferência aqui e dizer que na real não precisa. Porque o próprio início daquele episódio já demonstra que você não precisa só botar rap, é só você de questão de organizar. Que foi o caso do início, que é quando o Shirogane pede pra Chiki ensinar ele que a parte de rap, de música mesmo, sim. é muito, muito irrelevante perto do resto da sketch. Sim. Então, tipo, você consegue reorganizar e fazer isso tranquilamente. Só o que eu tô falando é, tipo... você só precisa reorganizar ou até mesmo se tivesse a mesma liberdade, por exemplo, que tem ReZero, de usar mais o tempo dele, mal ter comercial pra caber esse tempo e botar muita coisa, se você conseguisse usar esse tempo pra reorganizar melhor os eventos e fazer com que ele flua melhor, de uma forma
muito mais coerente com o âmbito do episódio em si, isso ajuda. Porque no macro, o que vai importar no final, como o Kaguya tem uma proposta simples, vocês vão ficar putos com essa palavra, mas eles têm a proposta simples da comédia romântica executada da melhor maneira possível, mas ainda é só comédia romântica, se você conseguisse aplicar só reorganizar esses elementos, o macro não se afetaria, porque as informações e as situações ainda se mantêm. É só questão de organizar. Mas eu não sei se mudaria tanto, cara, de verdade, porque, beleza, vai. Não muda, mas esse é o ponto. Muda pro micro. Porque daí pro episódio isso tem mais valor. Quando a gente chegar a terminar Kaguya no final do dia, o sentimento ainda seria o mesmo. Mas a questão do episódio muda. Mas esse é o ponto. Vai, exercício de reflexão aqui. Se tirasse a sketch da Maki e colocaria o que ali? Não, mas eu não tô falando pra tirar, Thunder. É questão de organização. Não é tipo, tira ela e bota aí outro episódio. É realmente questão de reorganizar. Muda a ordem. Muda a ordem. Começa com a da Maki, vai, um exercício aqui aleatório que veio na minha cabeça. Começa com a sketch da Maki, pega a parte da Kaguya ficando puta, usa disso pra um gancho pra encaixar como se fosse um flashback. Daí você começa, isso começou muito tempo atrás. Você encaixa a Tika e você faz todo o resto linear com o resto. Antes, porque, desculpa, eu lembro até quando eu comentei esse episódio, muita gente falou, a única coisa que obriga esse episódio a ser essa sketch ser depois do rap é a frasinha da Kaguya. Mas me desculpa, ela já pode usar essa frase antes com questão de Hayasaka e a própria Tika. Não tem essa de, não, precisa ser depois, porque senão quebra a piada que se faria com isso. Quebra porra nenhuma, cara, isso aí já tá muito setado. Não, tudo bem, eu concordo. Tipo, e vir antes ou vir depois, não muda nada. Não, no caso deste elemento de roteiro, não, mas do episódio em si, sim. Justamente por conta dessa questão temática, entendeu? Mas a temática... Tá. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouco melhor. Em termos de completude temática, teria um engajamento emocional maior se a hora que a gente viu tudo, trocou essa ordem, acabou a sketch do rap, a gente ainda tá com aquela negócio lá em cima, que sketch legal e tudo mais, e daí você dá aquela ending no mesmo tema pra manter, quando tá tudo em alta, toda, vamos dizer assim, emoção em alta com o episódio, você fecha ainda em alta com a ending na mesma temática. Não tem uma ruptura, porque eu entenderia a ruptura se eles criassem algum elemento em cima disso, ou, tipo, que puxasse alguma temática disso. Mas não é o caso que eles fazem. Tipo, a ruptura é apenas pela ruptura, entendeu? Entendi. Olha, cara, se esse é um ponto negativo, tá muito bom. Não, tá muito bom. É aquilo. O Kaguya literalmente tem que bater o olho e falar, tá, isso é um ponto negativo. Só que de novo, o ponto negativo do porquê eu não vou dar 10. Não, porque tudo bem. Se é pra eu dar 10, eu não vou dar 10 pra um anime que eu olho e falo, não, isso aqui não é perfeito, isso aqui é um problema de micro. E de novo, é um problema de micro. Quando você termina o anime, você fala, nem lembro disso. Eu só lembro porque eu sou chato e porque eu não sou tão fã de Kaguya assim. Não, faz sentido. Não, é uma crítica que eu entendo, de fato. Eu só não acho que é uma crítica que dá um valor negativo. A experiência, concordo. A experiência unitária da pessoa por organização de o antes vir depois, ou quais são as ordens que estão encaixando esse quebra-cabeça, eu concordo, porque isso pode, de fato, ser pouco sentido, ser sentido de formas diferentes por pessoas diferentes. Inclusive, sentido até pela forma que você tá assistindo. Se você tá maratonando ou se você tá vendo semanal, isso também muda a ótica da absorção da história. E às vezes parece e faz aí um sentimento diferente de pacing. Mas, de novo, se esse é o único problema que a gente pode colocar na mesa, pô, tá bom, tá ótimo, tá fantástico. Por isso que eu tô falando, não é só essa, tipo, tem alguns outros episódios que eu penso, dava pra ser melhor reorganizado, mas de resto, tipo, tá aí. Mas esse é o ponto também, tipo, eu prefiro as temporadas anteriores justamente porque elas têm mais esse peso, entendeu? Sim. Inclusive, o que tem de destaque pra mim dessa temporada é justamente o final, porque a situação realmente começa a andar e ter valor. Tem um ponto em cima disso que você falou, até que o Maurício já trouxe, mas eu quero trazer de novo, que é, de fato,
essa mudança da organização dos episódios. E ela ser menos sketches pontuais e mais cronológica, e uma cronologia até muito interessante, quando a gente vai pensando que os acontecimentos antes festival, eles vão acontecendo mutuamente, eles dão respaldo até porque o personagem tá naquele lugar, naquele tempo, e porque aquele outro personagem não está naquele mesmo momento, porque eles estão fazendo coisas distintas, no mesmo momento, no mesmo tempo. Então, um não tá impactando a sketch do outro porque eles estão em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes. E a coisa anda. Por exemplo, o Shirogane, ele mal apareceu na construção do festival porque ele tava fazendo os negócios dos balões. E aí você vai entendendo como cada personagem está em um determinado lugar. E agora a Kaguya se preocupou muito mais com isso, porque agora tá uma ação mais cronológica. Ele não tem sketches mais perdidas no tempo e espaço, que não era ruim, mas ele não precisava dar uma noção de tempo e espaço para cada personagem. Essa temporada ele quis fazer isso, é até bem interessante quando ele respalda que o personagem tá nesse momento. 3 episódios depois, você entende que aquele personagem estava ali naquele episódio fazendo aquele negócio e não tá naquela sketch 3 episódios depois. Então... Tem um exemplo até interessante no final desse arco, que foi tipo, eu acho que era a Maki falando, eu preciso chamar alguém pra ir lá naquela casa mal assombrada. Uhum. Aí, tipo, eu não lembro se é o episódio seguinte, que tá ela, o casal lá de figurante, e de repente brota a Kaguya. Uhum. Por que brotar a Kaguya? Porque daí a gente lembra que citaram que não só são parentes, mas ela queria puxar alguém pra fazer um par e ela não se sentia apenas segurando vela. Então ela chamou uma amiga, que ela também chama Kaguya, que elas já tinham meio que estipulado que ia chamar ela. Uhum. Então, tipo, eles têm essa marra, principalmente nesse final. Não tanto no começo, mas nesse final tem. E o cenário do festival ajuda muito nisso, porque, como você falou, é um cenário com muita gente fazendo coisa, muita coisa acontecendo, então sempre vai ter essa separação e cruza de sketches. Acontece bastante até com o Ishigami, por exemplo. Uhum. É que antes do festival, ele era muito mais percebido se você parasse pra olhar isso. Porque lá tava todo mundo, tipo, literalmente separado, fazendo uma coisa diferente. E as coisas acontecendo concomitantes. O ponto, por exemplo, da Maki, que ela trouxe até no episódio que ela tava conversando com o Shigami e com o Shirogane, foi justamente isso. Ela estava fazendo algo enquanto a amiga dela e o namorado dela tava de namorico, e aí ela tava num ambiente que os dois não estavam e pôde continuar fazendo a situação. Ou a própria Kaguya, que estava fazendo uma outra coisa e ela não estava naquele momento na sala. Então, meio que eles olharem muito mais para essa ótica, para fazer a cronologia, levanta até aquele ponto que o Maurício trouxe. Parecia que Kaguya estava mais linear essa temporada, porque a forma de ação estava sendo muito menos em sketch e mais episódica. É que, esse exemplo que vocês estão trazendo, questão antes e pós-festival e tudo mais, é que daí entra um outro ponto que eu elogio muito em Kaguya, que é consciência e coerência interna de roteiro. O Rafa falou que ia ficar puto se falasse que Kaguya tem um roteiro simples. Eu não discordo dele, porque se a gente for parar pra pensar individualmente, não é nada muito escalofobético, assim, de complexo as coisas e as dinâmicas de Kaguya. Na verdade, é muito do feijão com arroz que a gente vê em muitos animes. A questão que pra mim me salta aos olhos é um roteiro extremamente consciente e coerente e rico em detalhes. Então, esse ponto que vocês estão falando aí. Antes do festival, a gente tinha essa separação espacial e temporal dos diferentes personagens nas diferentes esquetes, e por isso um não intervinha com o outro. Pós-festival, essas esquetes começaram a se fundir. Nós estamos no festival escolar, onde todos os alunos estão juntos em um espaço próximo um do outro, trabalhando simultaneamente. Faz muito mais sentido de coerência interna, de roteiro, as esquetes se mesclarem, porque o ambiente e o tempo facilita isso.
a Maki e a Kaguya indo juntas na Casa do Terror. Kaguya está no festival escolar trabalhando perto da sala dela. A Casa de Terror também está dentro das salas, espacialmente é próximo. Então você tem até coerência, consciência interna e detalhes internos de roteiro, que é uma coisa que, para mim, um dos pontos fortíssimos de Kaguya é isso, que salta aos olhos isso, é essa consciência. Sketches antes mais espaçadas, o cenário normal da escola, com as atividades escolares, onde, de fato, o pessoal se espalha e se concentra para cada um do seu grupo fazer suas atividades, nos seus clubes, no seu negócio, nos seus estudos e tudo mais. Festival escolar, momento que está todo mundo junto, as sketches conscientes vão junto e isso agrega até a própria dinâmica. Uhum. Confesso que eu sou vendido pra Kaguya mesmo, do jeito que tá essa terceira temporada, eu achei fantástico. Que se exploda, Rafa tá sendo chato, eu entendo, não posso negar as críticas então, dele, mas você está sendo muito chato! Venha pro pau, Maurício, vamos lá! Hã? Venha pro pau então, Maurício, vamos lá, sou chato mesmo. Peraí, pau eu não garanto, mas tem umas... Posso trazer micro-organismo? Pode, vamos lá! Então, guerra biológica, peraí, já tô indo pra São Paulo, peraí! Terminando essa análise com promessa de porrada entre Maurício e Rafa, perfeito. Melhor Barochone do ano isso aí, ó. Putz, a régua tá baixa, mas calma lá. Não, mas como assim baixo isso aqui? Vai ser o melhor hype do ano, pô. De fato. Ai. Bem, eu sei que ficou meio longa pra ser uma análise final, mas a Kaguya a gente ia demorar até pra fazer a parte resumida da conclusão sobre o final, e não ficou. Se você achou a review final longa, eu recomendo que você dê uma olhada nas nossas análises de episódio por episódio, onde você tem pelo menos 2 loucos escovando cada sketch de Kaguya e traçando as referências dos quadros criminais entre as sketches para ver principalmente essas questões de completude, referências e coerência interna. É bizarro. Que é fantástico. Se você gosta disso em animes, bem-vindo a Kaguya, os chás de episódio por episódio estão aí. Tipo, é aquele negócio, mas vocês não falam de Naruto. A gente faz todos esses CSIs aí que o pessoal faz, não em Naruto, mas a gente faz em Kaguya. Uma coisa melhor. Muito mais produtivo, muito mais responsivo. Você sai com uma coisa que te dê elementos pra fazer inferência. Não adianta chegar, não, faz um CSI aí do Barochone vagabundo da temporada, tipo Oriente. Fazer CSI do quê? Pois é, né? Mas de qualquer forma... perder meu tempo, mano, é foda. Mas de qualquer forma, até... Bem, nos chás em específicos de episódios a gente consegue concluir melhor cada momento, porque a gente tem mais tempo e consegue esbanjar mais spoilers. Mas aqui uma visão geral é 10. Kaguya Awards, Shinichi Omata é um monstro, é um deus. Agora, pra próxima temporada que provavelmente vem, as coisas vão mudar um pouquinho, eu já posso dizer. O comédia romântica não vai ser tão comédia, mas talvez seja muito romântica, não sei. Mas... Ainda é comédia. Ainda é comédia. Ainda a estrutura geral de Kaguya, de fato, é comédia. Mas, ainda assim, eu fico absurdamente admirado como Kaguya é profissional nessa simplicidade e fazer ela virar ouro, cara. É maravilhoso, é uma obra que não é a que eu mais gosto da temporada, porque tem Bird Ring, mas... Você tem o direito de estar errado. Eu sei. Tudo bem. Mas... Todo mundo tem o direito de estar errado, inclusive eu. Exatamente. Mas esse foi Kaguya, meu Deus do céu. Não vai dar nota ainda? Você deu 9, Maurício deu 10, eu dei 10. Eu não dei 9. Aproveitando, estamos falando de Kaguya, já tá dado tudo no subtexto, gente. Eu não falei que eu dei 9. Você deu 8, então? Exatamente, 8,5 pra ser específico. 8,5. Porque 9,5, inclusive, foi pra segunda temporada. Se eu acho a terceira mais fraca que a segunda, e só, porém, melhor que a primeira, eu não posso dar. Eu tenho que dar acima de 8 e menor que 9,5. Qualquer nota aí nesse âmbito é justo. Faz sentido.